Sejam todos bem-vindos e vamos dar início agora a mais uma aula do nosso curso de Informática Básico. A partir de agora, nós vamos trabalhar com um programinha chamado Word. Então, nas aulas passadas, a gente viu como trabalhar com o WordPad, algumas coisinhas básicas, e agora vamos aprofundar um pouquinho mais na parte de edição de textos. Então, quando eu quero editar um texto, eu vou utilizar o Word. Então, o Word é uma ferramenta mais completa para trabalhar com textos. Então, quando eu quero fazer um trabalho de escola, uma monografia, ou editar um currículo, eu vou utilizar aqui o Word. Nós vamos trabalhar aqui com a versão do Word 2016, mas qualquer versão que você tiver do Word do seu computador já serve. Então as ferramentas básicas são ferramentas padrões para todos os Words. Então se tiver o Word 2010, 2016, enfim, tanto faz. Qualquer Word você vai conseguir fazer as aulas que eu vou estar passando para vocês. Então vamos começar aqui abrindo o Word, no caso o Word 2016. No caso do Word 2016, assim que eu abro, tem aqui na tela alguns padrões de documentos. Então aqui tem vários padrõezinhos de documentos que eu posso estar clicando e já usando esse padrão de documento aqui. Se eu quiser abrir um documento do zero, eu vou clicar aqui em documento em branco. Cliquei em documento em branco, abriu uma tela em branco aqui do nosso Word. Nos Words anteriores, quando eu clico no Word para abrir, já abre direto uma tela em branco, certo? Então temos aqui uma janelinha do Word que eu posso usar para digitar qualquer tipo de texto. Então eu posso vir aqui, digitar o texto que eu quiser e depois fazer uma modificação nesse texto. Essa modificação é chamada de formatação. Então formatar um texto é modificar de alguma maneira. Trocar a cor da letra, o tamanho e assim por diante. No Word, eu também posso tirar um texto da internet e colocar aqui dentro para trabalhar com esse texto. Então eu posso ir lá na internet, copiar um texto, passar aqui para o Word para depois fazer a formatação desse texto. Então vamos fazer isso aqui só para servir de exemplo. Então eu já tenho aqui uma página da internet aberta e temos aqui um texto. Então eu quero pegar esse texto aqui da internet e mandar para o Word para modificar esse texto dentro do Word. Então repetindo o que a gente fez lá na parte de internet. Então eu quero pegar esse texto aqui e transferir para o Word. Então o primeiro passo, eu vou deixar a setinha do mouse no comecinho do texto, vou clicar, segurar e arrastar até o final do texto ou até o final do trecho que eu quero. Então selecionei o texto, eu posso apertar Ctrl C no teclado ou clicar com o botão direito e copiar. Depois eu volto aqui no Word, que está minimizado, e Ctrl V para colar, ou aqui no cantinho esquerdo, clicar no colar. No Word tem três opções de colar. Tem a opção de colar aqui, e tem uma setinha, certo? Quando eu clico na setinha, aparecem algumas opções de como esse texto vai ser colado aqui no Word. A primeira opção aqui, ele vem com a formatação que ele está na internet. Então, copiei um texto da internet. Vou colar no Word. Se eu usar a primeira opção aqui, ele vem com a formatação original que ele está na internet. Na segunda opção, ele faz uma mesclagem de formatação. E na terceira opção aqui, ele cola somente o texto. Então, se eu quiser manter a formatação que está na internet, eu uso a primeira. Se eu quiser apagar toda a formatação e vir somente o texto, ou seja, vem só o texto, sem cor, sem tamanho, nem nada, tamanho padrão. No caso aqui eu vou usar a última opção aqui, ó, manter somente texto. Então cliquei uma vez, o texto é colado aqui, sem nenhum tipo de formatação. Então a partir de agora vamos trabalhar com esse texto aqui como exemplo. Então vamos formatar esse texto aqui. Aqui dentro do Word existem os chamados menus ou guias. Então temos aqui arquivo, página inicial, inserir, design e assim por diante. Então esses nomes aqui em cima são os chamados menus ou guias. E dentro de cada menu tem essas opções aqui que são as ferramentas. Então temos os menus, que são os nomes aqui em cima, e logo abaixo temos as ferramentas daquele menu. Então cada um desses menus aqui tem ferramentas diferentes. Então cada menu, as ferramentas são diferentes. Então, página inicial, inserir, etc. são os menus, que dentro de cada menu nós temos aqui as ferramentas, correto? Caso não esteja aparecendo as ferramentas, por exemplo, você abriu o Word, não está aparecendo as ferramentas, elas estão ocultas. Se eu clicar, por exemplo, aqui em página inicial duas vezes, as ferramentas ficam ocultas. Só aparecem quando eu clico novamente. E se eu clicar fora, elas somem de novo. Então, para ocultar ou exibir as ferramentas, eu tenho que clicar duas vezes naquele menu. Então, cliquei duas vezes, as ferramentas ficam sempre visíveis. Se eu clicar duas vezes novamente,
as ferramentas ficam ocultas. Então, abri o Word. Não estão aparecendo as ferramentas, é só clicar 2 vezes em um dos menus, que as ferramentas ficam visíveis. Então vamos começar trabalhando aqui com o segundo menu, que é o chamado Página Inicial. Pode variar da versão do Word, Página Inicial ou Início, Menu Início. As ferramentas aqui do primeiro menu, do segundo aliás, elas servem para modificar o texto. Então se eu quiser aumentar o tamanho da letra, modificar a cor, modificar o posicionamento e assim por diante, eu vou utilizar aqui as ferramentas do menu Página Inicial. Então Página Inicial modifica o texto. Então aqui tem várias ferramentas. Quando eu deixo a setinha do mouse parada em cima de uma das ferramentas, vai mostrar o nome daquela ferramenta. Por exemplo, tem esse Nzinho aqui. Quando eu deixo a setinha do mouse nesse N, vai aparecer o nome dessa ferramenta. Além do nome, aparece o atalho dessa função. Então, por exemplo, deixei aqui no N, aparece que a ferramenta é um negrito e aparece o atalho no teclado. Então, se eu apertar Ctrl N, vai aparecer, o texto vai ficar em negrito. A próxima ferramenta é a ferramenta de itálico. Mesma coisa, tem o nome da ferramenta, que no caso é o itálico, e tem um atalho dessa função aqui. Então, algumas das ferramentas aqui do menu Página Inicial, quando você passa o mouse, vai aparecer o atalho. Então, algumas ferramentas têm o atalho da função. Então, se eu quiser usar aquela função, no lugar de clicar aqui, eu posso vir no teclado e apertar o atalho aqui que vai aplicar aquela ferramenta. Só clicar aqui nas ferramentas não adianta nada. Eu tenho que mostrar para o computador, eu tenho que indicar para o Word qual parte do texto eu quero modificar. Então, por exemplo, aqui eu quero modificar somente o título que é esse A Internet. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é selecionar esse título aqui. Então, eu quero modificar só o título e não o corpo do texto. Então, temos aqui o título e o corpo do texto. Eu quero modificar somente o título. Então, o primeiro passo, eu vou clicar no comecinho do título, segurar e arrastar até o final. Igual a gente viu nas aulas passadas, caso eu selecione a mais ou a menos, é só clicar fora, voltar lá, clicar e marcar de novo. Então, o primeiro passo antes de formatar é selecionar o texto que eu quero modificar. E depois ir lá em cima e usar as ferramentas que eu quero formatar naquele texto. Então, depois de selecionar o texto, aí sim eu posso vir aqui em cima e escolher a ferramenta que eu quero usar. Ao longo do curso, a gente vai ver a função de algumas ferramentas, as principais, e não necessariamente vocês vão usar todas elas em um só texto. Então, eu vou explicar quando usar cada uma das ferramentas dentro de um texto. Então, a gente vai aprender todas, e não necessariamente a gente tem que aplicar todas elas em um único texto. Vamos aprender como usar, quando usar cada uma das ferramentas em cada tipo de texto. Então, selecionei o texto. Quando eu seleciono o texto, já aparece aqui em cima, um pouco no meio da tela, as ferramentas mais usadas. Então, se eu quiser, eu posso tanto usar aqui essa janelinha que aparece, essa janelinha flutuante, ou vir aqui em cima e usar as ferramentas aqui de cima. Então, para facilitar, eu vou utilizar as ferramentas aqui de cima, mas pode ser a janelinha flutuante também. No caso aqui, eu vou explicar por aqui, que fica mais padrão, certo? Por exemplo, se eu clicar aqui na ferramenta de negrito, o texto fica mais destacado. Então, a ferramenta negrito serve para dar um destaque naquela parte do texto. Então, negrito dá um destaque naquela parte do texto. Um detalhe, se eu quiser aumentar o tamanho aqui da tela, para ficar mais fácil de visualizar, aqui no cantinho direito, tem esse sinalzinho de mais que serve para ampliar a tela. Então, cada clique que eu dou, vai aumentar um pouquinho. Se eu quiser diminuir, eu clico no sinal de menos. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Então, cliquei no negrito, o texto fica em destaque. Vamos colocar, por exemplo, agora a ferramenta de sublinhado, que é esse Szinho aqui. Então, o negrito serve para dar um destaque, o sublinhado aqui, no caso, serve para passar um traço abaixo do texto. Cliquei uma vez, o texto já vai ser sublinhado. Então, vamos supor que você clicou na ferramenta, mas você não quer usar aquela ferramenta, você quer desfazer aquilo que você fez. Tem 3 opções para isso. Então, por exemplo, eu coloquei por último aqui o sublinhado. Se eu quiser tirar o sublinhado, é só voltar aqui e clicar novamente no sublinhado, que vai tirar o sublinhado do texto. Ou eu posso fazer o seguinte também. Então, coloquei sublinhado de novo, quero desfazer o que eu fiz. Aqui no canto esquerdo, aqui em cima, bem no cantinho esquerdo, tem uma setinha curva apontando para a esquerda. Essa setinha aqui serve para desfazer a última ação que você fez. Então, se eu clicar uma vez,
vai desfazer a última coisa que eu fiz, no caso, o sublinhado. E a cada clique que eu dou, vai desfazer uma ação. Então, a cada clique que eu dou, eu consigo ir desfazendo o que eu fiz. Quando eu desfaço, aparece uma setinha curva apontando para a esquerda, que serve para refazer. Então, eu desfiz, quero refazer, eu clico novamente na setinha. E essas ferramentas aqui, tem também o atalho da função. Então, por exemplo, tem a ferramenta aqui de desfazer. Quando você passa a setinha do mouse, aparece o atalho dela, ou seja, desfazer estilo sublinhado ou Ctrl Z. Então, se eu vier aqui no teclado e apertar Ctrl Z, eu estou desfazendo a última ação. Então, para desfazer o que eu fiz, é só clicar na ferramenta que eu usei, ou clica na setinha, ou Ctrl Z. Então, eu indico que memorizem o atalho que é o Ctrl Z. Esse Ctrl Z aqui funciona em vários programas. Então, fui lá, fiz uma ação no programa, quero desfazer aquela ação. Então, se eu apertar Ctrl Z, praticamente todos os programas vai desfazer aquela ação que eu fiz. Então, fiz, quero desfazer, aperto Ctrl Z. Então, Ctrl Z desfaz a última ação que eu fiz. E aqui no caso do Word, se eu apertar Ctrl R, vai refazer a ação. Então, eu consigo voltar e avançar na questão da formatação. Então, aqui acima do negrito, a gente tem uma opção chamada de calibre, que é o tipo da fonte, o tipo de fonte. Tipo de fonte é o tipo de letra. Então, com o texto selecionado, se eu vier aqui na opção de fonte, notem que logo à frente de fonte, no caso aqui está a fonte calibre, a letra calibre, se eu clicar na setinha na frente de fonte, aparecem os vários estilos de fontes. Então, cada um desses nomes aqui é um tipo de letra diferente. Então, fonte é o tipo de letra. Então, deixa eu colocar uma bem diferente para a gente ver a diferença. Então, eu vou colocar essa Freestyle Script. Então, fonte é o tipo de letra. Então, cliquei na setinha, aparecem todos os estilos de letras que tem instalados no Word. É só escolher o que eu quero usar e dar um clique. Então, cada tipo de fonte é um nome diferente. Eu posso escolher qualquer um. Logo à frente da opção de fonte, tem um quadradinho, por padrão, a fonte é número 11. Então, logo aqui à frente do tamanho da fonte, tem um quadradinho com o número 11. Essa opção aqui é o tamanho da fonte, o tamanho da letra. E, novamente, se eu clicar na setinha, vão aparecer vários tamanhos de letras que eu posso estar colocando no meu texto. Então, se eu quiser mudar o tamanho do texto, aumentar o tamanho do texto, é só clicar na setinha e escolher o novo tamanho que eu quero usar. Lembrando que, para formatar o texto, eu não preciso desfazer a seleção e selecionar toda hora. Então, posso selecionar uma única vez e ir aplicando todas as formatações que eu quero utilizar. Terminei de formatar, eu clico no ponto branco da tela para desfazer a seleção. Então, selecionei, eu vou escolher as ferramentas que eu quero usar, terminei de formatar aquela parte, eu clico numa parte branca para desfazer a seleção. Então, enquanto o texto estiver marcado, eu posso aplicar todas as ferramentas que eu quero usar. Vamos agora mudar a cor desse texto aqui. Então, a cor do texto é essa setinha, esse A maiúsculo com uma setinha do lado. Então, quando eu passo a setinha do mouse, vai aparecer escrito cor da fonte. Cor da fonte é a cor da letra. Antes de cor da letra, à esquerda, tem uma opção chamada de cor de realce. Essa cor de realce aqui é como se fosse aquela caneta marca-texto. Então, ela vai marcar esse texto da cor que eu escolher. Então, vamos mudar por enquanto só a cor da fonte. Então, se eu clicar na setinha de cor da fonte, eu consigo mudar a cor da letra do meu texto. Vamos colocar um azul, por exemplo. Então, cliquei, o texto vai ficar azul. E quando o texto está marcado, quando o texto está selecionado, pode ser que a cor fique um pouquinho diferente. Para ver a cor real do texto, eu clico na parte branca, que ele vai ficar na cor real dele. Vamos selecionar aqui de novo. Deixa eu mudar a cor aqui para vermelho, por exemplo. É só clicar, que ele fica vermelho. Então, gente, toda vez que tiver uma ferramenta e do lado dessa ferramenta tiver essa setinha aqui, se eu clicar na setinha, eu consigo ver as opções daquela ferramenta. Então, tem a ferramenta aqui, tem uma setinha. Cliquei na setinha, eu consigo ver as opções daquela ferramenta que eu estou utilizando. Vamos colocar agora esse texto aqui no meio da folha. Então, aqui tem as opções de parágrafo. Dentre as opções aqui, tem uma chamada de centralizar. Então, se eu não sei onde fica a opção, eu posso ir passando o mouse, uma por uma, até achar. No caso aqui, centralizar, essa ferramenta aqui. Ó. E essa ferramenta centralizar também tem um atalho. Então, se no teclado eu apertar Ctrl E,
eu vou centralizar esse texto. Então, ou clico no teclado, ou clico na ferramenta, ou aperto no teclado Ctrl E. No caso aqui eu vou clicar na ferramenta. Então, cliquei em centralizar, o texto fica no centro da folha. Clico fora para desfazer a seleção. Prontinho, o meu título está formatado. Vamos agora formatar o corpo do nosso texto. Mas antes, um detalhe. Se eu for digitar um texto, no caso aqui eu copiei e colei. Mas se eu for digitar um texto, eu só devo apertar Enter para passar para a linha de baixo quando eu terminar o parágrafo. Por exemplo, então tem esse texto aqui, o finalzinho da linha que termina na palavra dispõe. Se eu estivesse digitando o texto, eu não deveria apertar Enter. Eu deveria continuar digitando normalmente, que o Word automaticamente pularia para a linha de baixo. Então estou digitando um texto maior. Eu não preciso apertar Enter. Eu só aperto o Enter quando eu for mudar de um parágrafo para o outro. Então, por exemplo, aqui temos o primeiro parágrafo e depois o segundo. O primeiro parágrafo termina aqui em arquivos. Então, aqui eu mudei de parágrafo. Se eu estivesse digitando texto, eu só apertaria Enter depois da palavra arquivos. Então, não aperta Enter ao final de cada linha. Então, não aperta Enter ao final de cada linha. Só aperta Enter quando você for mudar de parágrafo. Então, vai mudar de parágrafo, aí sim você aperta Enter. Então não aperte Enter se não for mudar de parágrafo. Senão, na hora de formatar, o texto vai ficar todo distorcido. Então, vamos formatar aqui o restante do nosso texto. Então, eu vou clicar na setinha no começo do corpo do texto, vou segurar e vou arrastar até o final. Arrastei até o final, eu solto e qualquer alteração que eu fizer vai ser aplicada a esse texto que eu selecionei. Um detalhe, deixa eu clicar aqui fora. Detalhe, então eu vim aqui e selecionei um pedaço do texto e soltei o botão do mouse sem querer. Se eu tentar vir aqui no comecinho do texto sem desfazer essa seleção, então selecionei, soltei. Se eu voltar aqui e tentar selecionar de novo, sem desfazer a seleção, se eu clicar no comecinho aqui e arrastar, eu vou estar arrastando o texto que eu selecionei para outro ponto. Ou seja, eu vou desconfigurar o texto, eu vou misturar o texto. Então você selecionou o texto pela metade, soltou sem querer. Se você clicar e arrastar, você vai estar arrastando o texto que você selecionou para aquele ponto. Então selecionei, arrastei, soltei. Eu vou estar pegando aquele trecho que eu selecionei e arrastando para outro ponto. Para isso não acontecer, deixa eu desfazer o que eu fiz aqui. Para isso não acontecer, então selecionei o texto pela metade. Não selecionei todo o trecho que eu queria. Eu venho aqui na parte branca, dou um clique, desfaço a seleção, aí sim eu volto a selecionar. Senão eu vou estar misturando o texto. E caso misture um texto, é só clicar na setinha para desfazer o que você fez. Né? Então deixa eu selecionar aqui de novo, só para a gente formatar. Então selecionei todo o texto.